Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Fala, galera! Seguinte, pessoal, para mim uma grande alegria. Agradeço aí o Murilão pela oportunidade e agradeço vocês também. Então o Murilo está viajando, né? Então ele me deu essa oportunidade para estar pregando aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Obrigado, pessoal. E a mensagem que eu vou pregar nessa noite, ela não é da série. Se você está vindo aqui pela primeira vez, a gente está numa série chamada Back to the Basics. E essa mensagem aqui, ela não faz parte, então ela é uma mensagem à parte da série Back to the Basics. Mas quando eu estava preparando ela, eu até estava pensando, cara, tem umas partes dela que tem um quê de Back to the Basics, sabe? Coisas que a gente precisa constantemente nos lembrar, coisas que a gente precisa constantemente se agarrar, sabe? Então, sem mais delongas, eu queria chamar vocês para abrirem suas Bíblias aí comigo em Hebreus 4. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou falar que a gente vai ler Hebreus 4, do 14 ao 16. Para quem está visitando a gente aí, continua vindo. O Murilo falou essa frase semana passada, e continue vindo. E tenham paciência aí comigo, por ser a primeira vez mesmo que eu estou pregando aqui no Vetor. Então, um pouco nervoso, né? Mas vamos indo. Hebreus 4, do 14 ao 16. Todo mundo chegou? Chegou? Então vamos lá. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, essa é a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar ela nessa noite, pedimos que o Senhor venha estar agindo nesse momento, colocando ela nos nossos corações, aplicando ela nos nossos corações, ó Deus, e desvendando os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas dela e para que a gente veja a maravilha que é ter Jesus como grande sumo sacerdote. O Senhor nos leva a aprender mais dela nesse momento e que isso seja para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava montando essa pregação, eu troquei o título algumas vezes. Mas eu pensei, eu quero colocar um título. E o título foi Jesus, o grande sumo sacerdote. Aí talvez você olhe e fala, pô, criativo. Eu concordo. Mas o título é Jesus, o grande sumo sacerdote. A partir do texto que nós lemos em Hebreus aqui, fica claro para a gente quem é o grande sumo sacerdote dos cristãos, que é o próprio Senhor Jesus. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que é o sumo sacerdote? Ou o que implica para os cristãos o fato de ser Cristo o grande sumo sacerdote? E, bom, eu espero que ao final dessa pregação essas questões fiquem mais claras. Então eu tenho como objetivo nessa pregação, né, apresentar Cristo como grande sumo sacerdote e quais são as aplicações disso para nós. Então eu pensei em dividir ela em 3 pontos, né? Para quem está anotando aí, depois eu vou passar pelos pontos, né? Então agora vai ser difícil de gravar qual é o título de cada ponto, né? Mas o primeiro ponto é Jesus como grande sumo sacerdote. O segundo ponto é a necessidade de guardar a confissão de fé em Cristo. E em terceiro ponto é, tendo este sumo sacerdote, para onde devemos ir? Uma vez que Cristo é o sumo sacerdote dos cristãos, para onde nós devemos ir? Então, entrando para o primeiro ponto, Jesus como grande sumo sacerdote. O autor aos Hebreus, em diversas vezes ao longo dessa carta, ele coloca Jesus como sumo sacerdote. E note que ele coloca Jesus como grande sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele é grande. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele por meio de quem tudo foi feito. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a videira verdadeira, o pão da vida. Então Jesus é grande. E ele é grande sumo sacerdote. Vocês se lembram daquela passagem, né? O texto que a gente leu aqui no versículo 14, ele vai dizer, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus pergunta para os discípulos? Ele chega para os discípulos: quem que as multidões dizem que eu sou? Para as multidões, quem eu sou? Aí os discípulos falam para ele: uns dizem que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou um outro dos antigos profetas. Mas então Jesus pergunta para eles quem eles dizem que ele é. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus é o Filho de Deus e ele é o nosso grande sumo sacerdote. Mas o que é sumo sacerdote? Para isso a gente precisa voltar ali para o Antigo Testamento, né, para a Antiga Aliança, e Deus instituiu sacerdotes e sumos sacerdotes para o povo judeu. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes, ambos, eles estavam ali responsáveis por cuidar do santuário e do altar. Os sacerdotes, eles eram aqueles que ministravam no lugar santo. Já os sumos sacerdotes, ele tinha uma função especial, que era de uma vez por ano, no dia da expiação. A gente não vai entrar em detalhes, né, no que é o dia da expiação, mas uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, que era separado do lugar santo por um véu. Um grosso véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo, né, no Santo dos Santos, é onde ficava a Arca da Aliança. É onde ficava um altar de ouro para incenso e ficava a Arca da Aliança. Por cima dela, né, o propiciatório que cobria ela, e dentro dela o vaso de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e também as tábuas da aliança. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele entrava levando o incensário, contendo brasas do altar, um incenso que ele ia colocar sobre o fogo, e ele levava o sangue de um novilho, que era oferta por si e pela sua casa, e ele levava também o sangue de um bode, que era oferta pelo pecado do povo. Hebreus 5:1, ele vai dizer: todo sumo sacerdote, ele é escolhido dentre os homens, veja, ele é tomado dentre os homens, e ele é designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. O sumo sacerdote, então, era alguém que se colocava diante de Deus a favor do povo. E ele se colocava diante de Deus a favor do povo, tanto para oferecer sacrifícios por si, quanto pelo pecado do povo. E isso é bem importante da gente pensar agora, que então ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. A gente viu já que havia um véu que separava, né, o lugar santíssimo do lugar santo. E que ele entrava então lá naquele lugar santíssimo uma vez só por ano. E um detalhe muito importante é que quando Cristo morre, veja como isso é precioso. Quando Cristo morre, o relato é que o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo é rompido de cima a baixo. Ali cessa a necessidade dos sacrifícios da antiga aliança. Ali, agora, podemos nos achegar a Deus, podemos nos achegar na presença de Deus por meio do sumo sacerdote que é Jesus. Então, uma vez que o véu se rompeu, o véu ali que separava, né, a presença de Deus, e só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano naquele lugar, agora o véu é rompido e nós, por meio do nosso grande sumo sacerdote, podemos nos achegar à presença de Deus. Então veja, nós temos um sumo sacerdote que é superior. E eu queria elencar aqui 4 razões, né, 4 motivos que ao longo do livro de Hebreus a gente vai percebendo do porquê Cristo é um sumo sacerdote superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. E a primeira delas é porque Jesus nunca pecou. Vamos continuar ali para o versículo 15. O início do versículo 15. Por quê? Ele está falando um porquê. Bom, por que o quê? Vamos voltar antes, então. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo passou por todo tipo de tentação, mas ele nunca pecou. Embora ele tenha sido tentado como nós somos em todas as coisas, Cristo nunca pecou. Nós temos um sumo sacerdote que nunca pecou. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é ser tentado, assim como nós somos, que sabe o que é vencer o pecado e que pode se compadecer das nossas fraquezas.
E nós precisávamos de um sumo sacerdote como esse. Nós precisávamos de alguém assim. Então, nós precisávamos de alguém que sabe, de alguém como sumo sacerdote que sabe o que é ser tentado. Isso quer dizer que, assim como nós, então, Cristo foi tentado em todas as coisas, de tal modo que nem eu, nem você, ninguém poderia algum dia chegar diante de Jesus e dizer: mas o Senhor não sabe o que é ser tentado. Mas o Senhor não sabe o quão difícil é resistir à tentação. Ninguém poderá chegar algum dia diante de Jesus e falar isso, sabe? Não, mas o Senhor não sabe o que é, o Senhor não sabe o quão difícil é resistir à tentação, porque Cristo, Ele nunca pecou. Então nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é ser tentado. E que sabe o que é nunca cair. E a gente precisava de um sumo sacerdote como esse, porque ele verdadeiramente pode nos socorrer. Nós temos um sumo sacerdote que verdadeiramente pode nos socorrer, porque ele foi tentado e ele nunca pecou. E um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E isso é maravilhoso, sabe? Isso é preciosíssimo para a gente. Porque a gente tem um sumo sacerdote, então, que além de ter sido tentado e nunca ter pecado, se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote, então, que não nos expulsa quando nós vamos a Ele. Quando nós vamos a Ele em busca de socorro para o momento de tentação, quando nós vamos a Ele em busca de graça, Cristo não nos expulsa. Cristo, Ele se compadece das nossas fraquezas. Então nós temos um sumo sacerdote como esse, e nós temos um sumo sacerdote que, por nunca ter pecado, quando ofereceu a si mesmo naquela cruz, não ofereceu a si mesmo por si mesmo, entendeu? Cristo se ofereceu naquela cruz, Ele se entregou naquela cruz como sacrifício por pecados de pecadores que não mereciam redenção. Então Cristo não se entregou naquela cruz porque Ele precisava pagar o preço pelo seu próprio pecado, porque Ele nunca pecou. Cristo se entregou naquela cruz para que injustos pudessem se tornar justos diante de Deus. Cristo se entregou naquela cruz por causa dos pecados de gente que não merecia redenção. Então nós temos um sumo sacerdote que nunca pecou. Segunda razão, então, do porquê nós temos um sumo sacerdote, que é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança, é porque Jesus penetrou os céus. Vamos voltar lá para o versículo 14. O versículo 14, ele está dizendo ali, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. A gente viu que o sumo sacerdote da antiga aliança, ele entrava onde? Ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele passava além do véu, daquele segundo véu, que separava o lugar, o santo lugar do lugar santíssimo, e ele entrava então no Santo dos Santos. O nosso sumo sacerdote penetrou os céus. O nosso sumo sacerdote está hoje assentado à direita do trono da majestade. Ele penetrou os céus. Nós temos então um sumo sacerdote que penetrou os céus. E não pense você que Jesus está sem fazer nada nos céus. Hebreus 7:25 diz que Ele é capaz de salvar, olha só, Ele é capaz de salvar definitivamente, totalmente, aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A gente tem um sumo sacerdote à direita da majestade que intercede por nós. Cristo não está sem fazer nada nos céus. Nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, diferente dos sumos sacerdotes da antiga aliança, que entravam no lugar santíssimo. Nós temos um sumo sacerdote que está à direita do trono da majestade e intercede por nós. Veja a preciosidade. Então, nós temos um sumo sacerdote que nunca pecou, um sumo sacerdote que penetrou os céus. E a terceira razão, então, é porque nós temos um sumo sacerdote que permanece sumo sacerdote para sempre. Por que isso? Porque os sumos sacerdotes da antiga aliança, lembra que a gente falou que eles eram escolhidos dentre os homens? Pois é, chega uma hora que o que acontece com a gente? Morre. Assim acontecia com os sumos sacerdotes da antiga aliança. Chegava uma hora que morriam. Quando eles morriam, o que era preciso ser feito? Botar outro no lugar, outro sumo sacerdote que vai entrar no dia da expiação, no Santo dos Santos. Era necessário então colocar outro, porque eles eram impedidos pela morte de continuar sendo sumos sacerdotes. O ministério deles acabava, eles morriam. Nós temos um sumo sacerdote que permanece para sempre, porque Jesus está vivo. E Ele está vivo e o seu sacrifício
foi perfeito e eficaz. Nós temos um sumo sacerdote que está vivo e que vive para todo sempre. Nós temos um sumo sacerdote que não é impedido pela morte de continuar. Então, por que isso é uma notícia maravilhosa para nós? Porque assim como ontem nós tínhamos um sumo sacerdote que intercedia por nós, porque intercedia por nós e está à direita da majestade, hoje nós temos um sumo sacerdote que está lá. E amanhã nós teremos um sumo sacerdote que está lá. Ele permanece sumo sacerdote. O sumo sacerdócio dele então não tem fim, não acaba, ele não é impedido pela morte de continuar. Então nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós e permanece sumo sacerdote. E a quarta razão é porque Jesus ofereceu um único sacrifício perfeito e eficaz. Jesus ofereceu um único sacrifício perfeito e eficaz. Você lembra que a gente falou, né? Que era contínuo. Você percebe a continuidade? Era ano após ano. O sumo sacerdote entrava ano após ano no Santo dos Santos. Ano após ano, ano após ano. Isso só falando do dia da expiação. Sem falar dos sacrifícios contínuos que tinham. O nosso sumo sacerdote, quando ele ofereceu a si mesmo naquela cruz, ele ofereceu um único sacrifício. E o sacrifício dele é perfeito e eficaz. O sacrifício de Cristo é eficaz porque verdadeiramente remove pecados. Sabe? Diferente do sangue de touros e de bodes que não removiam pecados, o sangue de Cristo remove pecados. Nós temos então um sumo sacerdote que, ao se entregar naquela cruz, ele verdadeiramente nos salva. E ele fez isso uma vez por todas, porque Cristo não precisa continuamente se entregar. O sacrifício dele é perfeito e eficaz. Ele fez isso de uma vez por todas. Hebreus 7, né, do 26 ao 27. Presta bem atenção. Olha como começa esses dois versículos, né? 7, 26 e 27. Hebreus 7, 26 e 27. Ele começa assim, ó. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nas alturas dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, olha só, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Nós temos um sumo sacerdote, então, que é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança, porque ele nunca pecou. Ele pode verdadeiramente nos socorrer. Nós temos um sumo sacerdote que é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança, porque ele penetrou os céus. Porque ele permanece para sempre. Ele permanece lá. Ele continua vivo. Ele não é impedido pela morte de continuar. E porque ele ofereceu um único sacrifício que é perfeito e eficaz. Então esse é Jesus, nosso grande sumo sacerdote. E agora nós entramos para o segundo ponto. O segundo ponto, como eu tinha dito, agora dá mais tempo de anotar quem está anotando, né? É a necessidade de guardar a confissão da fé em Cristo. A necessidade de guardar a confissão da fé em Cristo. Então, vamos voltar lá para o versículo 14. Mas antes da gente entrar lá no versículo 14, eu queria dar o contexto aqui do capítulo 3 e 4. Um breve contexto. Impedidos pelo próprio Deus de entrar na terra prometida. Né? Deus havia dito a Moisés, manda 12 espias lá espionar a terra, que eu hei de dar para vocês. Então Deus disse que vai dar a terra. Manda 12 espias espionar. Os espias espionam, voltam. 10 deles, né, exceto Caleb e Josué, vão falar que o povo é poderoso demais da terra, de tal modo que o povo de Israel, eles estão querendo levantar um capitão para voltar para o Egito. Eles estão querendo levantar um capitão para voltar para o Egito. Eles foram incrédulos na palavra do Senhor. Eles foram incrédulos com relação ao Senhor. E Deus disse que então esses que foram desobedientes, incrédulos, não entrariam na terra prometida. Que o autor aos Hebreus aqui ele vai colocar como descanso. Então eles não entraram no descanso por conta da incredulidade. E agora ele vai seguir para o capítulo 4 e ele vai dizer para a gente então que a gente deve ser alerta e vigilante. Por quê? Porque resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso de estar na presença do próprio Deus, que é adentrado por meio da fé. E uma vez que é adentrado por meio da fé, a gente não pode agir como agiram lá e foram incrédulos em Deus e incrédulos na palavra de Deus. O que a gente deve fazer então é guardar firme a nossa fé. E aí no versículo 13, né, que é o versículo anterior do que a gente
do que a gente leu, né? A gente leu do 14 ao 16, mas no versículo 13, o autor ele vai falar sobre uma prestação de contas. E é a quem essa prestação de contas? Bom, essa prestação de contas é a Deus. Essa prestação de contas é aquele que vê todas as coisas. É aquele a quem nada está encoberto. É aquele a quem tudo está descoberto. Aquele que conhece as nossas ações que pessoas viram. Aquele que também conhece as ações que ninguém viu. Ele é aquele que conhece os intuitos do nosso coração. Ele é aquele que conhece as nossas motivações por trás das nossas ações. Ele é aquele que conhece os nossos desejos e anseios. E ele é aquele que conhece tudo. Então, a prestação de contas que nós teremos que fazer diante dele. Diante de um Deus que é justo, santo e bom. E a grande pergunta, então, é: como que nós vamos permanecer vivos nessa prestação de contas? Como é que a gente vai ser salvo nessa prestação de contas? Há alguma forma? Porque, veja, nós todos somos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, uma vez que nós todos somos pecadores, e nós que, diferentemente de Deus, então, não somos bons, não somos justos, e pecamos contra Ele, como nós permaneceremos vivos nessa prestação de contas? Há alguma forma? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele viveu vida santa, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas Ele nunca pecou, e Ele se entregou naquela cruz para que injustos pudessem ser feitos justos diante de Deus. Ele se entregou naquela cruz para que gente como eu e você, que é pecador, possa se reconciliar com Deus e ser achado justo diante de Deus. Então veja como é preciosa, porque como nós seremos salvos, né? Como que nós somos salvos? Romanos 10:9 vai nos dizer que se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. E uma vez então que nós iremos prestar contas diante de Deus, e uma vez que resta um descanso para nós entrarmos, e uma vez que nós por nós mesmos estamos condenados porque nós pecamos contra Deus, nós precisamos conservar firme a nossa confissão de fé em Cristo. Nós precisamos nos agarrar a Cristo. Nós precisamos confessá-lo como Senhor, crermos em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos e crer nele, depositar a nossa fé, a nossa esperança nele, porque é por meio dele que nós podemos ser reconciliados com Deus, é por meio dele que nós podemos ter paz com Deus, é por meio dele que a gente pode ser achado justo diante de Deus, porque nós não somos justos por nós mesmos. Então, uma vez que percebe tudo isso, né? Uma vez que então nós iremos prestar contas diante de Deus, resta um descanso que é adentrado por meio da fé. E uma vez que nós temos crer nele. E dois fatos são muito perceptíveis, né? Ao longo do livro de Hebreus. Se você nunca leu Hebreus, convido você a ler Hebreus. É um livro maravilhoso e é palavra de Deus, então é útil para o nosso ensino, nós precisamos ler. E é muito claro, fica muito perceptível duas coisas no livro de Hebreus, sabe? A primeira é a superioridade de Jesus. A primeira é a superioridade de Jesus com relação aos anjos. É a superioridade de Jesus com relação a Moisés. É a superioridade de Jesus com relação aos sumos sacerdotes, como a gente viu, da antiga aliança. É a superioridade do sacrifício de Jesus com relação aos sacrifícios da antiga aliança. Então é a superioridade de Jesus. Cristo é superior. E outra coisa que fica muito claro, né, é que é a necessidade de permanecer firme na confissão de Cristo. E o autor aos Hebreus, então, ele exorta ao povo, né, como se ele estivesse exortando aos hebreus ali, que eles não retornem às práticas da antiga aliança, porque Cristo é superior. Que eles, então, mantenham firme. Quem fez a promessa é fiel. Ou, ainda, que os hebreus eles devem ter cuidado para que não haja neles perverso coração de incredulidade que os afaste do Deus vivo. Então também nós, veja, eles precisam conservar firme a fé em Cristo. E também nós precisamos conservar firme a nossa fé em Jesus. Uma vez que nós temos Jesus como sumo sacerdote, que a gente conserve firme a fé nele. Porque é por meio dele que nós podemos ser salvos. É por meio dele que a gente pode se achegar ao Pai.
1 Pedro 1,7 vai dizer, olha só, 1 Pedro 1,7 vai dizer que a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E no versículo 9, né, de 1 Pedro 1, vai dizer, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a nossa fé, ela é preciosíssima e a gente precisa conservar ela firme. A nossa fé, uma vez que a nossa fé é preciosíssima, nós precisamos guardá-la, sabe? Nós precisamos se apegar a Jesus. Nós precisamos, quando a nossa fé é tentada, e quando às vezes ela até parece que está dando uma balada, né? Ela está tremendo assim, nós precisamos se apegar a Cristo, se lembrar do sacrifício de Cristo, se lembrar da obra de Cristo, se lembrar de quem Cristo é, o que Ele fez por nós, e se lembrar de que nós só podemos nos achegar a Deus por meio dEle. Então, nesses momentos, né, pregue o evangelho a si mesmo, onde não abandone a confiança. Persevere nele e permaneça nele e pregue para si mesmo, sabe? Pregue o evangelho para si mesmo. Pregue o evangelho, se lembre do que Cristo fez naquela cruz. Então, primeiro ponto, Jesus como grande sumo sacerdote. Segundo ponto, necessidade de conservar firme a confissão em Cristo. Necessidade de guardar firme a nossa fé em Cristo. E agora a gente vai partir para o terceiro ponto, que é, tendo esse sumo sacerdote, para onde devemos ir? Uma vez que nós temos Jesus como grande sumo sacerdote, uma vez que a gente viu que Ele está à direita do trono da majestade e Ele intercede por seus irmãos, uma vez então que nós temos Ele como grande sumo sacerdote, que permanece sumo sacerdote para sempre, que ofereceu a si mesmo e foi um sacrifício que é perfeito e eficaz. Uma vez que nós temos Ele como grande sumo sacerdote, para onde devemos ir? E aí a gente chega para o versículo 16. Versículo 16, então, vai dizer, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma vez que nós temos Jesus como sumo sacerdote, a gente deve ir ao trono da graça. E a gente deve ir ao trono da graça não com medo. A gente deve ir ao trono da graça com confiança. Com confiança, porque o sumo sacerdote que nós temos lá, Ele é um sumo sacerdote perfeito. Com confiança, porque no sacrifício, por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos verdadeiramente se achegar ao trono da graça. Nós não vamos ao trono da graça por nossos méritos. Nós não vamos ao trono da graça porque hoje você tem que ver, hoje eu li 40 versículos da Bíblia, capítulo, hoje eu li 40 capítulos da Bíblia e eu fiz uma boa ação gigantesca e agora eu vou me achegar ao trono da graça lá, porque eu fiz por merecer, porque os meus méritos então me levam para lá. Não é assim que a gente chega ao trono da graça, porque a gente não merece. A gente se achega ao trono da graça para receber misericórdia e graça. E nós nos achegamos lá por meio de Cristo, por meio do grande sumo sacerdote que nós temos. Um grande sumo sacerdote que permanece eternamente e que está à direita do trono da majestade e que intercede por nós e por meio de quem nós podemos nos achegar ao trono da graça. Então, uma vez que nós temos esse grande sumo sacerdote, que a gente viu que não muda, que a gente viu que permanece lá, a gente tem que se achegar com confiança. A gente tem que se achegar com confiança, confiantes nele. E porque a gente precisa se achegar ao trono da graça. Porque nós precisamos de misericórdia, nós precisamos de graça. Então, uma vez que nós temos ele, a gente deve se achegar com confiança. Não é com medo, mas é com confiança. Confiança por quê? Porque a obra dele é perfeita. Porque o sacrifício dele é perfeito. Porque ele é perfeito. Então, nós podemos nos achegar com confiança. E por qual motivo nós nos achegamos ao trono da graça? Bom, o versículo responde. Se a gente fazer uma pergunta para o versículo, né? Vamos chegar até a metade ali, vamos perguntar para o versículo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? Pergunta, né? Para quê? Cheguemos com confiança, beleza, confiamos. Vimos que nós nos achegamos com confiança porque nós temos um grande sumo sacerdote. Por meio de quem nós podemos nos achegar com confiança. E nós nos achegamos aonde? Ao trono da graça. Trono onde Deus está e que flui graça. Para que nós nos achegamos lá? Nós nos achegamos a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, separando em duas partes, né, esse terceiro ponto, tendo Jesus como grande sumo sacerdote, para onde nós devemos ir? Para o trono da graça. Para que nós vamos no trono da graça? Receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Primeiro ponto, recebermos misericórdia. Como a gente precisa das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Sem a sua graça, sem o amor de Deus e sem a misericórdia dele para conosco, nós estaríamos perdidos. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecíamos. Porque o que nós merecíamos? Por conta dos nossos pecados. Uma vez que nós estávamos em rebeldia contra o Senhor, pecando contra Ele, o que nós merecíamos? Nós merecíamos condenação. Nós merecíamos ira justa, ira santa de Deus sobre nós. Porque nós estávamos rebeldes contra eles, porque nós pecamos contra Ele, porque nós fizemos algo que é um pecado contra Ele, porque nós pecamos contra Ele, porque nós estávamos em rebeldia contra Ele. Então, o que nós merecíamos era a ira de Deus. Mas, por meio de Cristo, né, nós podemos ser salvos da ira de Deus, porque Cristo levou sobre si ela. Então, misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecíamos. Se Deus nos desse o que merecíamos, nós iríamos para o inferno. Logo, nós precisamos receber misericórdia do Senhor. E quão maravilhoso é esse texto aqui, gente. Quão maravilhoso é a gente ver que Deus, Ele nos chama a ir até o trono da graça para receber misericórdia. Veja, nós temos um Deus que Ele é rico em misericórdia. Nós temos um Deus que Ele está chamando cristãos, chamando os seus filhos para irem até o trono da graça para receber misericórdia. Porque nós precisamos receber misericórdia. E nós temos um Deus, então, que é rico em misericórdia, um Deus que é misericordioso. Veja, Salmos, né, eu trouxe aqui, é um texto maior, mas eu vou ler, é Salmos 103, do 8 ao 13. Presta bem atenção, se você quiser ler depois, mas presta bastante atenção. Salmos 103, do 8 ao 13, ele vai dizer assim, ó: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Uma vez que o nosso Deus é misericordioso, e nós precisamos de misericórdia, nós devemos nos achegar ao trono da graça, por meio do nosso grande sumo sacerdote, Jesus, para receber misericórdia, porque nós precisamos receber misericórdia do Senhor. Nós precisamos das misericórdias do Senhor. E a segunda razão, né, pela qual nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça, é a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando a tentação nos sobrevém, quando as tentações elas nos sobrevêm, quando os dias de aflição chegam, quando os momentos de adversidade vêm, para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Onde nós nos refugiamos? Nós precisamos de graça para socorro em ocasião oportuna. Graça é Deus nos dar coisas boas que não merecíamos. E quão maravilhoso é esse texto, que Deus, Ele nos chama a nos achegar com confiança ao trono da graça para receber graça para socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos de graça, nós precisamos da graça de Deus para socorro em ocasião oportuna, gente. A gente precisa do Senhor e não pense, talvez você pense então que é pelas suas próprias forças. Por exemplo, nos momentos de tentação, para quem nós vamos? Para onde nós vamos quando nós somos tentados? Porque talvez muitas vezes a gente tente vencer as tentações com as forças somente do nosso próprio braço. E a gente então, e olha, é claro que a gente precisa fazer coisas, é claro que a gente precisa restringir coisas. Por exemplo, tipo, se
se você tem grande tentação para pecar com gula, quando você vai num rodízio, por exemplo. Toda vez que você vai no rodízio, você peca com gula. Você sai de lá e você... Pô, pequei. Pô, comi demais. Sei que pequei. E aí, você vai lá de novo. Não, eu vou lá de novo. Aí você vai lá, come de novo, um monte. Você sai, pô, pequei. Se para você é isso, você continuamente vai... Cara, restringir isso é uma atitude sábia, não é? Restringir isso de talvez chegar e falar, cara, eu só vou comer tanto pedaço e pronto. Eu vou lá, mas eu só vou comer tanto pedaço. Pronto. É uma restrição. Isso é algo sábio, é algo que a gente deve fazer. Então, sim, nós devemos fazer isso, né? Então, nós devemos fazer isso, mas nós devemos buscar graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, quando as tentações nos sobrevêm, a gente deve buscar o nosso Senhor. A gente precisa buscar o nosso Senhor. Porque o que a gente precisa mesmo, sabe, gente? O que a gente precisa mesmo é amar mais a Deus e odiar mais o nosso pecado. Porque o que a gente precisa mesmo é amar mais o nosso Senhor, de tal modo que como a gente vai conhecendo mais dEle, e a gente vai amando mais Ele, a gente vai detestando mais as coisas que Deus detesta, e a gente vai amando mais as coisas que Deus ama, sabe? Então o que a gente precisa mesmo é buscar graça nele, o que nós precisamos é buscar socorro nele. Quando as tentações nos sobrevêm, para onde nós devemos ir? Nós devemos ir para o trono da graça, porque nós precisamos de graça para socorro em ocasião oportuna, e o que a gente precisa mesmo é amar Deus mais, sabe? O que a gente precisa é desejar Ele mais e desejar cada vez menos o pecado e lutar contra o nosso pecado e fazer guerra contra o nosso pecado, buscando o nosso Senhor e buscando forças nele, buscando graça no trono da graça. Então nós precisamos buscar graça no trono da graça, e Cristo não está longe de seus irmãos. Lembra que a gente viu que a gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas? Ele, diferentemente de nós, ele nunca pecou. Ele foi tentado como nós fomos, mas ele nunca pecou. Nós temos, então, um sumo sacerdote que nunca pecou. Nós também temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Cristo, ele não está longe dos seus irmãos. Cristo, ele... e o seu olhar para com seus irmãos, né, não é um olhar frio e desinteressado. Cristo não olha para os seus irmãos com um olhar frio e desinteressado. Pelo contrário, é com um olhar de amor sobre seus irmãos. E ele permanece sendo o grande sumo sacerdote dele. Então, nas lutas contra o pecado ou nas adversidades da vida, a gente precisa buscar graça no trono da graça. E nos dias ruins, quando os dias ruins nos sobrevêm, e quando o momento de adversidade chega, e quando o momento de aflição chega, a gente precisa se lembrar de que o nosso grande sumo sacerdote, ele está à direita do trono da majestade, intercede por nós, e ele não está longe de nós. Cristo não está longe de nós. Então, uma vez que nós temos um sumo sacerdote como esse, como a gente precisa, veja, mais uma vez, por isso que eu falei que era a ideia do Back to the Basics que eu dei no início, que eu falei que tinha um quê de Back to the Basics, é essa ideia de, cara, tendo um sumo sacerdote como esse, nós precisamos se apegar a ele. Sabe, nós precisamos se apegar a Cristo. Nós precisamos conservar firme a nossa fé em Cristo. Conservar firme a nossa confissão em Cristo. Porque Ele é por meio de quem nós podemos nos achegar a Deus. E Ele é Deus. E Ele é maravilhoso, sabe? A gente precisa dEle. A gente precisa dEle. Então, quando as tentações nos sobrevêm, devemos ir ao trono da graça. Quando o dia de adversidade chega, devemos ir ao trono da graça. Quando o momento de dificuldade aparece, devemos ir ao trono da graça, porque nós precisamos de graça para socorro em ocasião oportuna. E aí, para finalizar, eu queria só recapitular os pontos, né? A gente viu então que Jesus, como grande sumo sacerdote, uma vez que nós temos esse grande sumo sacerdote, conservemos firmes a nossa confissão de fé, necessidade de conservar firme a confissão de fé em Cristo, né? A confissão de Cristo, confissão em Cristo. E o terceiro é, tendo esse sumo sacerdote, para onde nós devemos ir? Para o trono da graça. Para o trono da graça, para a gente receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.